por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. É possível utilizar a tecnologia blockchain em processos políticos como eleições, funcionamento da máquina pública, 3 poderes, ou até mesmo recursos de inteligência artificial? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que não só é possível, como já está sendo usado em alguns países para transparência, algumas empresas para transparência. E, na minha opinião, deveria ser uma necessidade, porque se você conseguisse colocar as eleições em blockchain, a probabilidade, essa discussão toda que a gente teve não teria. Sério, eu acho que... besteira. Eu acho que a urna eletrônica é 100% segura e não tem necessidade. Sim, mas a urna eletrônica... A única vantagem era você poder votar com aplicativo, como em alguns países já está acontecendo. Você para os Estados Unidos teve isso. Tá, você pode votar no app. Tá bom, votar no app é legal. Mas o problema de votar no app num país como o Brasil não é tanto segurança da informação. É influência. É influência. O sujeito lá te enchendo o saco, falando, quem você está votando? Então, a urna é um espaço de garantia do sigilo. E ela é 100% segura, não precisa de nada disso. Mesmo que você vá até lá para votar, que tem um lugar, essa discussão de questionar possibilidade... Não houve nenhum tipo de risco real sobre a urna eletrônica? Não pode nunca ter tido, mas existe, vamos ver aqui, existe um fato que uma boa parte da população questiona. E se você tivesse isso em processo de blockchain, que é assim... Mas ela não questiona igual, já que o questionamento é infundado? Eu acho que é diferente, porque é uma... Eu entendi o que você está dizendo, mas eu tendo a ir com a Marta, cara. Porque pra mim é mais um... Não, eu acho divertido, porque eu fabrico isso aí, então tá bom. Eu fabrico, alguém compra. Não, mas a gente não está questionando se é possível ou não fraudar. A gente está questionando a confiança da sociedade nisso. Concordo. E o blockchain, por ser uma tecnologia... assim, fundamentada na replicação de blocos e que, pelo menos por enquanto, ela tem uma probabilidade quase que zero de ser fraudada, você teria ponto final nessa discussão. Colocou no blockchain... Mas, vamos lá, então, tudo bem. Colocando assim, eu acho, minha experiência de outras... minha experiência é foda, não. Minha percepção de ver outras coisas que são aparentadas me sugere que é muito mais fácil você ter um exploit num aplicativo que eventualmente, tipo, você tem zero knowledge, você tem um monte de coisa que você pode fazer, né, em cima de um bloco, e mais do que isso, que você pode fazer simplesmente hackeando a carteira, que no final das contas a votação, para quem não está entendendo nada, é o seguinte: você tem um aplicativo, tá bom, então o blockchain em si é mais difícil de eu hackear, mas o aplicativo onde o blockchain está embebido, não. O aplicativo pode ser hackeado. Onde você faz a transação. Exatamente. Eu vou meter o voto em algum lugar. Eu preciso botar o voto através de alguma interface. Então, tá bom. Então, né, botar o voto naquela interface é muito mais inseguro do que uma que está dentro de uma cabine lacrada, que tem um monte de gente em volta e que você foi lá e botou seu documento. Entende? A cabine em si, vamos pensar esquece o aplicativo. A cabine de votação. A cabine de votação. Eu falei sobre isso, inclusive, nas entrevistas. Ela não pode estar numa cadeia, em blockchain? Pode, você pode fazer isso, tá bom? Então eu vou fazer o negócio lá e vou botar no blockchain os votos. Qual que é o problema disso? Blockchain é uma tecnologia lenta. A velocidade de transação, você tem Lightning, você tem um monte de coisa, mas a verdade é que é incomparavelmente lento. Então você vai ter processos de apuração que vão tomar muito mais tempo. E outra coisa, para você tem duas coisas diferentes. Uma coisa é você falar assim: eu tenho um distributed ledger, eu tenho uma tabela, tá bom? Ou um conjunto de tabelas que está distribuído em um monte de lugar. Outra coisa eu falo: eu tenho um blockchain. A diferença, entre outras coisas, envolve a cadeia de pessoas que estão em torno disso, em particular os chamados validadores. Se eu tenho então, por exemplo, assim, num blockchain como o do Bitcoin, até hoje eu tenho a chamada prova de trabalho, que é um processinho que na prática significa eu pago um mico, tá? Não serve para nada. Eu pago um mico, agora que eu paguei esse mico, eu vou validar o que tem nesse bloco, que na prática é rodar ele dentro de um software, para ver se as operações estão certinhas. Por quê? E aí eu vou encaixar esse bloco na sequência de blocos. Se eu encaixo lá, não tem ninguém para dizer que está certo ou errado. Só que
eventualmente outros validadores vão tentar validar também. Eles vão enfiar o bloco em outra cadeia, numa cadeia secundária, ou seja, como se fosse um fork, uma variação da cadeia, e se aquela cadeia que seguir, eu tô ferrado porque a minha morreu aqui, então naturalmente eu não sou um sujeito dentro da cadeia, portanto eu preciso ter 2 blocos para passar para receber o meu prêmio, eu não vou receber prêmio nenhum, então eu vou me ferrar. Na prática, se eu validei errado, eu me ferro. Então, o papel do sujeito que faz a validação, seja nesse ou seja num negócio chamado POS ou DPoS, que é o fancy ou chique hoje em dia, que é Delegated Proof of Stake, o que vai acontecer é que essas são pessoas para as quais a confiança está transmitida. Então, no final das contas, a gente está falando assim, não, eu não vou transmitir a confiança, eu não vou deixar a confiança alocada num sistema federalizado que tem uma estrutura central, que tem o TSE em cima. Não, eu vou passar por um conjunto de caras que eles próprios vão ser os delegados dessa cadeia. Cara, eu não passo isso aí para delegado nenhum, tá? Eu prefiro... Então, eu não acho que... Talvez a gente discorde profundamente disso. Mas assim, como entusiasta do blockchain, como o cara que trabalhou na construção do único que teve no Brasil sério mesmo do zero... Eu não acho que blockchain toda hora deve ter uma aplicação segura e a melhor. Eu acho que, por exemplo, por que Visa sobreviveu e está muito bem, obrigado? Porque é infinitamente melhor para transacionar dinheiro, né, dentro de arranjos de pagamento baseados no tipo de protocolo que ele tem aqui, que tem é o tipo de intermediação em que você tem como chama? O adquirente, subadquirentes, é infinitamente melhor o sistema do cartão em termos de estrutura de protocolo por causa de velocidade de transação, segurança, todos os aspectos, inclusive os aspectos que o próprio blockchain diz fazer melhor. Por outro lado, para cadeias descentralizadas de valor, para você eliminar esse sujeito do meio, porque ele cobra um monte para fazer isso, para você construir uma web segura, sabe? Tipo assim, por exemplo, o pessoal o conselho gestor do Facebook pode desligar os servidores do Facebook, acabar com uma coisa dessa. Para você ter uma rede que não pode ser destruída, então você tem, sabe, aplicações que estão assim, que tem garantia de sobrevivência independentemente de externalidades. Para tudo isso o blockchain é melhor. E ele é revolucionário, e eu acho que a Web3 que está embaixo hoje em dia é um conceito assim magnífico. Mas eu acho que em coisas que envolvem alta frequência... Mas não para isso. E coisas tipo federalizadas no nível de país todo, Entendi. que tem um TSE em cima, eu sou mais um voto normal mesmo. Mas então, sei isso lá, que é só você uma falou opinião. de cartão de crédito, a gente está falando hoje, né? No grau de maturidade da tecnologia hoje. Com certeza no futuro o blockchain vai ser melhor, tá? Isso. Não tem nem a menor dúvida. É uma questão de velocidade e protocolo, mas com porque certeza quando vai ser melhor. perguntou, quando o Henrique perguntou, eu penso que ele está perguntando se seria porque ele está falando das tecnologias evoluindo. Não, no futuro com certeza vai ser melhor. Para qualquer tipo de transação, a transparência, vai ser tudo alguma coisa blockchain. parecida com blockchain. Com certeza. Mas nos dias atuais, essas eleições que tem aí com blockchain, cara, o risco não está no blockchain, está no aplicativo. O cara tem um aplicativo em casa, tem a mãe dele, tem o chefe falando, então vota agora aqui, ó, fica aqui do teu lado. Esse é o verdadeiro risco. Tem outras coisas correlatas, né? Sim, são parênteses. Tudo isso que eu tô falando, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você pode votar pelo correio e alguém pode estar ali do teu lado te pressionar. Então eu tô falando assim, caso Brasil, em que é um país que tem essas coisas, tá, ainda acho que é melhor você ir lá na cabine de votação e votar. Fecha parênteses.